O general Augusto Heleno afirmou que a presença de Mauro Cid em uma suposta reunião de Bolsonaro com comandantes das 3 armas é fantasia. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional não ficou em silêncio depois de ter o direito confirmado pelo Supremo, o direito de ficar em silêncio confirmado pelo Supremo durante o depoimento à CPMI do dia 8 de janeiro. Bruno Pinheiro vai apresentar para a gente alguns dos momentos mais importantes do longo depoimento do general Heleno ontem. A sessão da CPMI para ouvir o general Augusto Heleno durou quase 12 horas. O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro chegou à sala da comissão sobre aplausos de parlamentares da oposição. Respeitar a história. Fico envergonhada, presidente, sinceramente. Mesmo com habeas corpus dado pelo STF, Heleno escolheu os momentos em que não quis responder às perguntas dos parlamentares, sobretudo em relação a um suposto envolvimento dele em planos contra a democracia após as eleições do ano passado. Eu nunca fui ao acampamento e eu nunca considerei o acampamento algo que interessasse a segurança institucional. Sempre achei que era uma manifestação política, pacífica e que não poderia ser tratada dessa maneira. E mesmo podendo ficar em silêncio, o chamou de fantasia a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, de que teria havido reuniões no Palácio do Planalto para falar sobre um suposto golpe de Estado após a vitória de Lula. O tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. É bobagem achar que uma conversa do ex-sargento Ailton com o tenente-coronel Mauro Cid vai arrastar uma multidão de generais para dar um golpe. Já mesmo confrontado com uma foto em que aparece no encontro com o Cid e com os comandantes militares, o general ressaltou que não tinha ingerência sobre as Forças Armadas. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência participar da reunião, ele me convocava. O coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando, inclusive, se houvesse alguma necessidade do presidente de ligar para alguém liga, chega um cara e fala, tá ligando para o presidente. Essa é a missão do ajudante de ordem. Essa imagem é de 2019, viu, senador? É de 2019. Está sentado à mesa o general Fernando, que à época era ministro da Defesa, o general Paul Cruz, que na época era comandante do Exército, e o almirante Garnier nem pensava em ser o comandante da Marinha. A sessão ainda teve momentos de tensão e chegou a ser interrompida quando o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, expulsou o deputado Abílio por interromper a fala da deputada Duda Salabert. Pode chamar atenção, presidente. Pois não. Não chama deles. Vambora. Pode conseguir, deputada. Se Vossa Excelência continuar nesse ritmo, né, eu vou providenciar que Vossa Excelência Vossa Excelência vai sair do recinto agora. Vossa Excelência, eu solicito a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. A Jovem Pan, Abílio contestou a decisão de Maia. Eu posso permanecer na sala, só que se eu permanecer vai atrapalhar os outros colegas deputados. Temos em torno de 40 e poucos inscritos que querem falar, então se eu permanecer nenhum deles vai falar. E a maior parte do que ficou para tarde é o pessoal da direita e o pessoal da esquerda falou de manhã. Então se eu ficar, a direita não fala. Então eu optei por sair para poder dar a condução para a direita continuar falando. Ao longo dos serviços, Abílio Brunini já se envolveu em outros bate-bocas e ficou conhecido pelas broncas recebidas do deputado Arthur Maia. Bom, vamos ouvir os nossos comentaristas a respeito do depoimento do general Augusto Heleno ontem à CPI. Amanda, o que é que você achou dos argumentos apresentados pelo general?
Colombo, o Heleno tentou quanto pôde se afastar da trama golpista, mas foi desmentido ali pela foto. Ele tentou passar a imagem, a sensação de que ele e Mauro Cid eram apenas meros espectadores desse governo, que não tinham uma participação ativa. Mas todo mundo que cobriu o governo Bolsonaro sabe que desde o dia D1 e antes disso, da campanha, e antes mesmo da campanha, Heleno estava junto a Bolsonaro. São amigos de longa data e foi um dos poucos ministros que permaneceram até sair. O Heleno foi forjado numa cultura golpista. Ele foi ajudante de ordens do general Silvio Frota, que era ministro do Exército do governo Geisel. O ministro Silvio Frota representava a linha dura dentro do Exército. Ele tentou dar o golpe em Geisel, o golpe do golpe. Ele queria ser candidato e afastar a perspectiva da abertura democrática. O resto é história. Ele foi demitido, o candidato, ou melhor, o próximo general militar foi Figueiredo e depois com isso veio a abertura e a redemocratização. Augusto Heleno estava ao lado do Bolsonaro, atacou o STF, atacou as urnas eletrônicas, duvidou da eleição de Lula, mas ele não consegue se distanciar do golpe. Eles tentam passar a imagem de que o 8 de janeiro foi um mero desvario de vândalos que não estavam sequer armados e não tinham apoio dos militares para protagonizar ou para efetivar um golpe. Errado. Está cada vez mais claro que a trama golpista se deu no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto, com inúmeras reuniões fora da agenda entre Bolsonaro e a alta cúpula das Forças Armadas, que só não seguiu adiante porque 2 desses comandantes do Exército e da Aeronáutica, e pelo que tem vindo a público, principalmente do Exército, não deram guarida, não deram continuidade para as ideias e para o plano golpista de Jair Bolsonaro, por inúmeras razões, entre elas a falta de apoio internacional. Foi por isso, por causa dessa não adesão, que não houve golpe, mas houve uma tentativa clara e não foram só dos criminosos de 8 de janeiro. Isso aconteceu dentro do Palácio do Planalto e dentro da Presidência da República, com observação e provavelmente com a participação de general Heleno, de Mauro Cid e de tantas outras figuras do governo anterior. Agora, Dantas, essa foto que a Amanda mencionou pra gente, que foi um dos pontos mais altos dessa sessão, para muitos, e principalmente, claro, para governistas, é uma prova de que, ainda que Mauro Cid efetivamente não estivesse em primeiro plano sentado à mesa, não participasse com voz ativa dessas reuniões, ele tinha acesso a essas informações. Você acredita que essa foto talvez tenha aumentado a preocupação de Bolsonaro e de aliados dele em relação ao que Mauro Cid tem a dizer nessas delações, ou essa foto não significa nada? Qual a sua opinião? Olha, Lívia, infelizmente, a gente se deparou ontem com uma grande fake news sendo alimentada pelos governistas na CPMI e sendo reproduzida sem qualquer tipo de questionamento pela imprensa em geral. Quando eu vi essa foto, eu fui atrás do acervo de fotos oficial, que está lá no Flick da Presidência da República, e encontrei essa imagem junto com mais 3 imagens deste dia, 25 de fevereiro de 2019. Ora, bolas, nós estamos falando de uma imagem do início do governo, com autoridades que depois deixaram seus cargos, elas não integraram, não estavam nesses cargos de comando quando começaram esses boatos aí de trama golpista. Então, essa imagem, ela é produto de desinformação, ela está retirada de um contexto para tentar justificar alegações que teriam sido feitas por Mauro Cid numa delação, mas que a gente ainda não teve acesso. Ninguém sabe exatamente o que ele disse e o que ele está trazendo de provas. Eu posso achar o que eu quiser sobre quem quer que seja, mas eu só posso dizer publicamente algo e noticiar algo se eu tiver como provar essa relação. Então, eu acho que a gente está vivendo realmente uma sanha, né, de se implementar uma narrativa e está esquecendo o básico, que é analisar o fato, o objeto. A gente não tem fatos para serem analisados nesta narrativa. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter um cuidado enorme justamente para evitar desinformação. Falando ainda... Oi, Amanda. Quando
general Heleno ontem, por exemplo, foi confrontado com algumas perguntas, ele usou o direito de ficar em silêncio, permanecer em silêncio, outorgado pelo STF em alguns momentos, mas falou bastante, né? Falou eloquentemente. Agora, quando perguntado por um deputado da base governista, o senhor estava presente na reunião com a alta cúpula, com os comandantes das Forças Armadas, em que foi tramado ali, foi perguntado sobre o golpe, uma perspectiva de golpe, ele usa a prerrogativa de se manter em silêncio. Então, quer dizer, é o que eu havia debatido aqui, acho que na segunda-feira, o silêncio de todas essas autoridades de não virem a público esclarecer, mesmo que seja uma delação, mesmo que seja um vazamento, mesmo que isso não seja totalmente público, esse silêncio, ele fala muito. O recurso ao silêncio é, na verdade, uma estratégia para não se autoincriminar, porque o general Heleno não sabe o que vem por aí. Então, uma estratégia jurídica, uma estratégia da defesa, ele foi orientado a fazer isso. Estrategicamente faz isso porque pode ser pego em contradição e pode ser pego na mentira, isso pode ser usado como contra ele mais à frente. Então, nós temos vários fatos a analisar. E mesmo nessa foto, com a presença de Fernando Azevedo Silva foi demitido por Bolsonaro junto com os comandantes das 3 Forças Armadas porque não se subordinavam aos interesses de Bolsonaro numa época da pandemia, em que ele queria subserviência e obediência total às ideias bolsonaristas, ao governo e não ao Estado, que é o papel institucional das Forças Armadas. Por isso, ele foi sumariamente demitido, afastado e foi substituído por alguém da extrema confiança de Bolsonaro. O Edson Pujol falava publicamente que a política não podia entrar nos quartéis. Essa era a postura correta das Forças Armadas no começo do governo Bolsonaro. Dantas? Sim. Pois é, justamente, Amanda, você deu um exemplo óbvio e muito claro desta contradição presente no uso de uma imagem, né, com o Azevedo e Silva, com o Pujol, que não compactuam com nada, né, do que se diz que foi planejado aí nos bastidores. Então você usa uma imagem com pessoas que não compactuam com aquilo, uma imagem que está fora de contexto para tentar justificar um contexto. Então, assim, a gente tem que parar de fazer achismo. O silêncio também é uma garantia constitucional, legal, de qualquer pessoa, tá? E ele fará o uso dele, todos podem fazer uso, aliás, todos estão fazendo uso dentro aí da previsão legal. Vamos aguardar, a gente precisa ver, a gente está falando sobre uma delação com base em matérias em off. Quando essa delação vier a público e a CPMI, por isso que eu disse lá atrás, no início da semana, a CPMI, na sua sanha, ela está deixando o princípio básico e lógico de uma investigação, de analisar todas as teses. Ela se antecipou, colocou a carroça na frente dos bois. Ela precisava primeiro ter acesso à delação, ter acesso às provas que estão sendo entregues da delação, para então confrontar e aí emparedar e questionar os suspeitos, sejam eles quais forem, né? Então, assim, eu acho que tudo precisa ser investigado e os responsáveis punidos de forma contundente, dentro, né, de todo o processo legal. O que não dá é para a gente fazer análise em cima de especulação. A gente segue falando